Olá, galerinha, aqui quem fala é a professora Elvira. Nossa aula de hoje nós iremos trabalhar o módulo 18, polígonos. Vamos à aula. Polígonos. Para definir o que é um polígono, é preciso lembrar a definição de linha poligonal. Linha poligonal é uma linha formada pela sucessão de segmentos de retas consecutivos, não colineares. Veja a seguir a representação de linhas poligonais fechadas e abertas. Então, aqui nós temos linhas poligonais fechadas e linhas poligonais abertas. As linhas poligonais podem ainda ser classificadas em simples, aquelas que não se cruzam, ou não simples, aquelas que se cruzam. Então, aqui nós temos o exemplo de linhas poligonais simples e linhas poligonais não simples. Simples fechada, simples aberta. Não simples aberta, não simples fechada. Polígono é a reunião de uma linha poligonal fechada simples com a região interna. Os polígonos podem ser convexos ou côncavos. Um polígono é chamado convexo quando todo segmento com extremidades em dois pontos na sua região interior está contida nela. Caso contrário, o polígono é chamado de não convexo ou côncavo. Então, eu traço dois pontos, coloco dois pontos dentro do polígono e traço um segmento de reta. Se qualquer ponto que eu colocar dentro do polígono e eu traçar um segmento e esse segmento ficar todo contido no polígono, esse polígono é um polígono convexo. Se eu boto dois pontos dentro de um polígono e traço um segmento e parte desse segmento fica fora do polígono, esse polígono é um polígono côncavo. Elementos de um polígono. Na figura ao lado, nós temos os lados do polígono, lado AB, BC, CD, DE, FA. Os vértices são os pontos, ponto A, B, C, D e E. As diagonais, AC, AD, BD, BF, CA, CF, DB, DA, EC e EB. Ângulos internos. Os ângulos internos, BAE, ABC, BCD, CDE e DEA. Então, é aonde eu tenho o encontro de dois segmentos e um vértice, forma um ângulo interno. E nós temos os ângulos externos, representados pelas letras minúsculas A, B, C, D e E, que são construídos a partir do prolongamento do lado desse polígono. Classificação dos polígonos. Veja a classificação de alguns polígonos de acordo com a quantidade de lados. Aqui mostro duas tabelas com o número de lados do polígono e o nome que ele irá receber. Polígonos regulares. De acordo com as medidas dos seus lados e dos seus ângulos, um polígono também pode ser classificado em equilátero, quando possui todos os lados congruentes entre si, e equiângulo, quando possui todos os ângulos internos congruentes entre si. Então, um polígono é regular quando é equilátero e equiângulo simultaneamente. Aqui nós temos alguns exemplos de polígonos regulares. O triângulo equilátero, o quadrado e o pentágono regular. Ângulo central do polígono regular. Dado um polígono regular, é possível inscrever nele uma circunferência tal que seu centro coincida com o centro do polígono. Os vértices do polígono dividem a circunferência em arcos da mesma medida. Dois vértices consecutivos ao centro e o centro determinam o ângulo central. Perceba que um polígono regular de n lados vai dividir a circunferência em n partes iguais. Por isso, a medida do ângulo central será sempre 360 dividido pelo número de lados.
Para um polígono regular de 6 lados, um hexágono, como mostra a figura acima, fazemos ângulo central, alfa, é igual a 360 dividido por 6, que é igual a 60 graus. Portanto, o ângulo central desse polígono mede 60 graus. Diagonais de um polígono convexo. Nós podemos trabalhar com 3 situações diferentes. Diagonais que partem apenas de um vértice. As diagonais de um vértice vai ser dada pela fórmula n-3, número de lados menos 3. Então, aqui nós temos um decágono, uma figura com 10 lados. 10 menos 3, 7 diagonais que partem do vértice A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diagonais que partem do vértice A. Diagonais de um polígono. Diagonais será calculada pela fórmula n que multiplica n menos 3 dividido por 2. N é o número de lados. Aqui nós temos o exemplo de um hexágono regular. O hexágono tem 6 lados, então eu terei 6 que multiplica 6 menos 3 sobre 2. 6 menos 3 dá 3. 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 2, 9. 9 diagonais. Agora, diagonais que passam pelo centro. Eu tenho duas características. Quando o número de lados for par, vai ser n dividido por 2. Então, aqui, novamente, eu tenho um hexágono. Então, diagonais que partem do centro, sendo um hexágono. O hexágono tem 6 lados, então 6 é um n par. Então, vai ser 6 dividido por 2, que dá 3 diagonais que passam pelo centro. Agora, se a figura for ímpar, por exemplo, um pentágono regular. O pentágono regular tem 5 lados. Então, as diagonais que passam pelo centro não será nenhuma. Soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados é dada pela fórmula SI igual a n menos 2, que multiplica 180. Por exemplo, se eu tivesse um quadrilátero. Quadrilátero é uma figura geométrica, um polígono com 4 lados. 4 menos 2 dá 2. 2 vezes 180, 360. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero será 360 graus. Agora, a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo. A soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo de n lados é sempre igual a 360. Então, a soma dos ângulos externos será igual a 360 graus. Seja ele um quadrilátero convexo, seja ele um pentágono, um hexágono, um decágono, sempre será 360 graus. Um grande beijo da professora Elvira e até a próxima aula. Tchau!